E aí, pessoal? Bom dia! Galera, começando esse dia maravilhoso, cara. Depois de muita chuva, olha aqui, ó. Olha essa visão. Conversando pra vocês. Lindo, velho. Estou em Itapuá, município de Santa Catarina, divisa praticamente aí com o estado do Paraná. Estou saindo hoje daqui, voltar para casa e fazer um rolezinho maneiro, fazer a capital do Paraná, Curitiba, para o projeto Todas as Capitais, conhecer lá a Serra da Graciosa ali, né? A Estrada da Graciosa. Enfim, meus amigos, um rolezão que promete hoje ser tudo lindo. Também tem ainda a Rastro da Serpente. Vou voltar pelo Rastro da Serpente. Ou seja, coisas boas prometem hoje nesse rolê. E a gente começa já com essa maravilha, essa beleza aqui, ó. Esse marzão lindo de Deus aqui, ó. Agora são 7h20 para as 8 da manhã. Ontem eu fui dormir um pouco tarde, porque eu fiquei relembrando aí, pesquisando aí, né, justamente, relembrando aí a história justamente da onde, do Paraná, para poder hoje gravar aqui para vocês. Nem sempre gravar aqui, falar aqui de cabeça as coisas aqui durante a gravação, exige muitas vezes aí sim estudar, ler lá e tudo mais, cara, e relembrar as coisas que eu já sabia, que eu já tinha visto já, mas é óbvio, não dá pra guardar todos os detalhes, pelo menos assim, eu tento guardar os detalhes mais importantes aí, né, da história pra passar. Mas espera aí, o que esse cara tá falando? Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduardo Breda. Você está no canal Estradas da Vida Motociclismo, aonde aqui a gente se encontra e trata um pouquinho aí sobre... A gente trata um pouquinho sobre motociclismo em geral, sobre viagens de moto, dicas, tanto de manutenção como de equipamento, dicas de viagem, segurança. Enfim, a ideia aqui é trocar ideia, trocar justamente aí experiência aí com os irmãos motociclistas. E é lógico, também aprender um pouquinho de história, já que todo rolê meu aí eu busco passar em alguns pontos que seja histórico, né? Tudo é histórico, né? Mas eu tento passar em alguns lugares aí de alguma forma aí, trazer um pouquinho da história do nosso país, história, enfim, da nossa cultura um pouco e tudo mais. E é isso aí. Vamos lá, agora eu tenho a vinheta, né, no canal, né, meu? Então, solta a vinheta aí no canal aí. Chuva no meio da 319. Olha que legal. Acho que vai dar ruim. Eu estou agora de Itapuava indo sentido Guaruva. Acho que é Guaruva mesmo, né? Fala aqui. Onde de lá eu já pretendo passar agora aqui pro estado do Paraná. Na realidade eu tô aqui, ó, bem perto da divisa aqui. Porque daqui eu vou subir a Serra da Graciosa, depois eu vou para Curitiba. Eu volto um pouquinho ali no trecho, eu poderia subir a 116 ali.
né, já, que eu já teria ganhado um pedaço, mas não, eu vou voltar um pouquinho. Vou até o Marco Zero de Curitiba. De lá eu subo já estrada Rastro da Serpente, que é sentido Capão Bonito, de Curitiba a Capão Bonito. Se você não conhece nada desses trechos aqui que eu tô falando, vem junto nessa viagem aqui, meu, pra te inspirar e a pegar sua motoca e vir conhecer esses dois trechos que eu vou passar hoje, que são icônicos aí do motociclismo, né? São dois trechos icônicos do motociclismo, a Serra da Graciosa e o Rastro da Serpente. Rastro da Serpente eu posso atestar, assim, com toda a propriedade, que realmente é maravilhoso. São cerca de 1.200 curvas. Porra, tudo isso? E a Estrada da Graciosa também, né, cara? Porque, tipo assim, além de ser uma serra linda, pra vocês terem uma ideia, é uma serra aí que, pela Unesco, foi tombada aí pela Unesco como patrimônio da biodiversidade da Mata Atlântica. Ou seja, é considerado um dos trechos que tem a Mata Atlântica mais preservada, tá, do nosso país aqui, né? Então, realmente assim, é um lugar esplendoroso, né? E antigo também. Eu vou contar um pouquinho da história dela na hora que chegar lá. Vamos fazer um pouco de suspense. Beleza? E é isso aí, meus amigos. Bora lá? Pra Serra da Graciosa, o primeiro objetivo de hoje. Sorte o som. Bem, galera, deu uma paradinha aqui para abastecer e agora voltando para a estrada. E olha aqui, ó, eu acabei de sair do entroncamento da onde eu vim lá de Matinhos, né? Atravessei de Guaratuba para Matinhos pelo ferry e aí saí aqui no entroncamento, que a direita lá atrás ia para Paranaguá e a esquerda eu subo aqui sentido Morretes, Curitiba, e é onde eu estou indo agora. Então ali atrás, ó, Paranaguá, aqui pra frente Morretes ali, ó, Antonina. Antonina, na realidade, chega lá na frente, teria que virar pra direita e descer de novo pro litoral, né?
esse não é o meu destino de hoje. Meu destino agora é Morretes de Morretes, pensar em pegar a estrada da Graciosa. Mas e aí? Vamos de história um pouco agora? Estamos dentro do estado do Paraná. Merece contar um pouco a história agora desse estado. Uma história um tanto quanto curiosa e legal também, né? E é bem nessa região aqui onde eu tô agora, aqui, ó, próximo a Paranaguá, essa história se desenvolveu. Senta que lá vem a história. Tudo começou, basicamente, um pouco depois do descobrimento do Brasil, na período, digamos, pré-colonial, né? Quando alguns colonos portugueses deixaram a cidade de Cananéia, ali em São Paulo, né? Cidade de Cananéia, que existe até hoje, é uma das cidades mais antigas do Brasil, cara. Eu já estive lá com a minha família, inclusive, lá passando férias e tal, alguns anos atrás, e é lindo demais, cara. Recomendo aí, velho. Tem muita história pra você que gosta de história, é um lugar show de bola. Então, os portugueses saíram de lá de Cananéia e vieram sentido sul aqui do país. Até nessa época, pessoal, o Brasil ele era dividido pelo Tratado de Tordesilhas, né? E o Brasil praticamente só tinha a região da costa. E essa região aqui era quase aonde já terminava a linha ali que corta ali o Tratado de Tordesilhas. Então, essa região aqui era portuguesa, mas também não era muito explorada. O pessoal não tinha muito interesse aqui nessa região, né? E tudo mais. E aí, em 1545, né? Alguns colonos vieram para a região daqui de Paranaguá e aportaram na Ilha da Cotia. A Ilha da Cotia é uma ilha que fica bem de frente, quase ali com a cidade, né, hoje de Paranaguá. Aportaram lá e ali se estabeleceram. Quando foi em meados mais ou menos aí de 1550, 1560, eles descobriram ouro, né, nessa ilha. E aí o povoado cresceu, foi crescendo, tanto é que depois uma parte dela mudou para a parte continental, que hoje forma a cidade de Paranaguá, que é a cidade, a primeira cidade mais velha aqui no estado do Paraná. Descobriram ouro ali e aí, começaram a povoar. Só que, aí vem o negócio, foi ouro em pouca quantidade, não era assim jazidas maravilhosas, ouro que eles falam de aluvião, né, que é aquele que você pega na superfície. Bom, o ouro acabou, mas o que aconteceu? A população ficou, e aí eles começaram a buscar outras alternativas, obviamente, né, e a madeira de lei, e principalmente nessa época a araucária, né, que tinha grandes florestas de araucária, principalmente para o interior, mais aqui do Paraná, eram madeiras interessantes, né, para venda e tudo mais, né? Para venda não, né? Para construção, enfim, em geral, né? Naquela época. E outras madeiras também, não só a araucária, né? E aí começou-se aí também aí a busca um pouco pela madeira, e nesse daí foi, digamos assim, o pessoal interiorizando, né? Subindo aí mais sentido aí o interior, o oeste do Paraná. Até, por exemplo, formar lá o povoado, né, lá em cima da serra, o povoado que deu origem a Curitiba, né? Que foi, como é que era o nome mesmo? Nossa Senhora do Bom Jesus da Luz. Eu acho que esse daí o nome é meio grande, cara, então por isso que eu não lembro certinho, mas eu sei que não sei se é Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora do Bom Jesus da Luz. Então, os portugueses se situaram aqui nessa região, né? E foi assim que começou, digamos assim, o povoamento aqui da região do Paraná. No entanto, como eu disse um pouco atrás,
tinha o Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas deixava uma porção muito pequena, só praticamente a faixa litorânea aqui, sobre a propriedade dos portugueses. Mas aí, eis que acontece um fato histórico e entra em cena novamente o quê? Os bandeirantes, que a gente já falou aí em outros vídeos do canal e tudo mais, aí contando histórias de outros estados e tudo mais, né? Em 1778, né, ocorre aí a morte, né, do rei de Portugal. Em 1880, o rei Felipe da Espanha assume o trono de Portugal, gerando aí a União Ibérica, né? Quando ocorre a União Ibérica, ou seja, o Reino de Portugal e o Reino da Espanha se tornam um só. E aí o Tratado de Tordesilhas, né? Obviamente aí que tinha a divisão entre Portugal e Espanha, tá? Praticamente deixa de existir. E aí, meu, é a hora dos bandeirantes entrarem em ação e fazer a festa. O que os caras fazem? Começa a partir para o interior do estado, que já era povoado por espanhóis, principalmente pelos jesuítas, né? Os jesuítas tinham comunidades indígenas que eles catequizaram, né? Principalmente mais na proeste ali do estado. E eles viviam lá. E para os bandeirantes isso até de certa forma era interessante. E por que era interessante? Para eles era um fácil, cara. Eles iam atrás não só de ouro no interior ali, né? Eles iam atrás também de índios para escravizar. E, meu, atacar esses povoados, aonde os índios, de certa forma, já estavam pacificados pelos jesuítas, acabava sendo, de certa forma, bem lucrativo para eles. E mais fácil. Então, os bandeirantes aí, né, partiram aí pro interior e acabaram expulsando os espanhóis dessa região, né? E assim tomando mais aí, digamos assim, o interior do estado. E aí veio o Tratado de Madrid, e aí tudo que os portugueses assim estavam ocupando passou a ser da coroa portuguesa. E como aí os bandeirantes já tinham feito esse avanço, né, e já novamente aí dominaram esse território, então acabou ficando isso aí por conta do território brasileiro, que hoje assim nós temos, né, até a divisa lá do estado do Paraná, até a divisa justamente com o rio Paraná, aonde faz divisa com uma parte lá com a Argentina e com o Paraguai, né? E assim se deu basicamente aí a formação, colonização aqui do estado, digamos, né? Ó, pessoal, basicamente, hein? Lembrando, duas coisas que eu volto a falar aí pra vocês. Não sou historiador, tá? Sou apenas um cara, não sou professor de história nem nada, sou apenas um cara que gosta, digamos assim, da história, de saber das coisas, principalmente para mim poder viajar. Então, é importante aí deixar bem claro isso, tá? Faço sempre o resumão aqui. E também me perdoem aí, às vezes uma pequena falha, uma engastalhada aí na hora de contar a história e tudo mais. Mas, meu, ó, tô aqui pilotando, prestando atenção na estrada e falando com vocês, né? Sim. Sim. When it's over, so they say.
Mas pessoal, voltei aqui agora, seguindo em sentido aí a Estrada da Graciosa. Tá aqui em Morretes, aqui já começa já a Estrada da Graciosa, né? Segundo informações que eu peguei aqui, já a partir de Morretes, mas mais ali na frente, que é onde realmente ali começa o trecho da subida e mais bonito, né? Voltando a falar a história do Paraná, pessoal, uma história interessante do Paraná, que eu comecei ali atrás, que foi, né, a gente falou da Guerra Santa. Quando você fala de uma Guerra Santa, o pessoal já imagina aí justamente aí lá o Oriente Médio e tudo mais. Mas aqui, há muito tempo atrás, digamos que a gente teve uma Guerra Santa também aí, né? É mais ou menos assim, se pode se dizer. Por quê? Você já ouviu falar da revolta do Contestado? Em 1912 começou, digamos assim, a revolta do Contestado. E por quê? Nesse período foi concluída uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul, né? E essa estrada, nada mais, nada menos, ela era de propriedade daquele mesmo cara que eu já contei a história dele quando a gente esteve lá em Rondônia, né? Quando tivemos lá em Rondônia, lá na outra expedição, lá eu contei a história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Pois é, a Estrada de Ferro São Paulo, Rio Grande do Sul, também teve participação de Percival Farquhar. Era um grande magnata americano, né, da época, tinha muito dinheiro, investia muito nessas construções, digamos assim, de ferrovias, hidrovias e tudo mais. E o Percival Farquhar investiu aqui no Brasil, e muito, né, nessa época. E ele investiu lá no Rondônia, lá com a construção da Ferrovia Madeira Mamoré. E aqui no Sul ele comprou, na realidade, já o direito de construção de uma outra companhia que já existia e já tinha construído inclusive um trecho entre São Paulo e Paraná. Ele comprou isso aí acho que em 1906 e deu sequência na construção, e a rodovia ficou pronta em 1912. Só que aí começou a revolta. Por quê? Porque o governo brasileiro aí, cara, fez digamos assim, né, uma lambança, para não falar outras palavras aí, né? Com a sua própria população aí. Já avisei que vai dar merda isso. Fizeram um contrato com o Percival Farquhar, onde dava direito a ele, quando ele construísse a ferrovia, dava direito a ele a ganhar 15 quilômetros de faixa de terra de cada lado da rodovia, ou seja, um total de 30 quilômetros, onde ele poderia explorar todo aquele território, seria dele. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. É óbvio, um grande negócio pro cara, né? Além de outras coisas, por exemplo, ele ganhava por quilômetro construído da ferrovia, ele ganhava juros sobre os valores da construção da ferrovia. Então, cara, olha que lindo, cara. Olha só, cara, que top essa região aqui, hein? Então o que isso causou? Gerou várias situações, né, cara? O cara construiu a ferrovia o máximo de curva que ele podia para poder ganhar mais dinheiro, aquelas tramóias todas. Mas enfim, a grande sacada dele foi, além da construção da ferrovia, que podia dar muito dinheiro, porque ligava duas partes bem grandes, né, do país aí, digamos, o sudeste ali ao sul, que também ia ligar ao Uruguai, Argentina e tudo mais, como também, meu camarada, olha só essa ponte, cara, que lindo, cara, ó, se liga, amigo, ó, putz, grilo, velho, olha esse rio, cara, mano do céu, é muito bonito, show de bola, demais. E aqui estamos entrando na Estrada da Graciosa, aqui ó, já no trecho agora que começa justamente, como vê ali, fica bonito. Quer dizer, tudo é bonito aqui, né? Mas então, deixa eu acabar essa história aqui. Então aí voltando, o Percival Farquhar ganhou então isso daí, só que um pouco antes, cara, ele sabendo que isso daí ia ser muito lucrativo, a ferrovia e tudo mais, e ainda mais o acordo dele, o que ele fez? Ele criou até uma companhia de extração de madeira, porque ele tava de olho nas madeiras, cara, que tinha nas florestas aqui em volta, né, para comercializar e tudo mais. Então, o Percival Farquhar foi bem espertinho, cara. Só que nisso daí, cara, ele também deu um balão em cerca de 4 mil funcionários dele, que ele trouxe de todo o país para poder justamente aí construir a ferrovia, e depois não deu dinheiro para os caras ir embora. Bom, juntou
essa galera com quem? Com os moradores, cara, das terras da onde foi desapropriada aí para dar para ele. Na realidade não foi bem desapropriada, né? O governo brasileiro colocava isso como sendo uma terra não ocupada, mas era ocupada. Tinha fazendeiros, né, e tudo mais aí que viviam aqui. E quando eles perderam as terras dele aí pro Percival Facquá, cara, isso não agradou ninguém. Então essa galera começou a se unir, né? E aí pintou aí três, digamos assim, três monges, vamos falar assim, né? Que o pessoal chama na história que eu li aí de monge, né? Mas vão três líderes religiosos, vamos colocar assim, em tempos, digamos assim, de certa forma um pouco diferente, né? Quer dizer, não diferente assim, sucessivos, vamos colocar, né? Em tempos sucessivos, esses três camaradas aí agitaram a galera, né, criando aí justamente aí condições aí de que era uma guerra santa, e era isso e era aquilo. E aí, brother, a galera, óbvio, né, tendo os propósitos divinos e mais ainda um incentivo ainda de ter perdido tudo, se uniu e entraram em guerra aí, né, digamos assim, contra o governo nacional, nessa época já república. E, meu, foi uma revolta aí que foi, tipo assim, foi bem complicado. Beleza? Bom, então é mais aí uma história, né? Assim, só pra gente ver aí um pouco aí da riqueza e de detalhes aqui do nosso povo. E agora, velho, vamos curtir essa estrada maravilhosa, cara. Entendeu? Que é aqui, a Estrada da Graciosa, cara. Visual lindo, cara. Acompanha aí. Solta o som. Aí, pessoal, subindo ainda aqui, ó, a Estrada da Graciosa, tô no trecho aqui dela, que é de paralelepípedo. Lembra muito, cara, muito a estrada de Cunha Paraty, a estrada real. O trecho de Cunha Paraty, de serra, é muito parecido com esse daqui, cara. Muito parecido mesmo, é muito lindo. Tão bonito quanto esse. Então, se você conhece aí, ó, aqui já a Graciosa, mas não conhece lá a estrada de Cunha Paraty, Cunha São Paulo e Paraty lá Rio de Janeiro, vale a pena, dá um rolezinho, que você vai ver que é tão bonito quanto. Tá vendo aqui, ó, os pilastros, ó, cercamentos aqui da estrada. Aproveitando que estou passando aqui nessa estrada tão icônica, mas histórica também, pessoal. Vocês sabiam que essa estrada aqui, a Estrada da Graciosa, foi a primeira estrada pavimentada, vamos dizer assim, né? Daqui do estado do Paraná. E permaneceu durante um bom tempo como sendo a primeira, inclusive. A história da Estrada da Graciosa aqui se remete ao tempo já pré-colonial lá, né? Quando na realidade, né, falava-se já que os índios guaranis que habitavam essa região aqui já usavam uma trilha justamente aqui por esse caminho para acessar as regiões ali mais de Planalto, né? O Planalto de Curitiba ali. E com o passar do tempo, os portugueses também começaram a utilizar esse caminho.
né? Ou seja, se tornou uma trilha bem usual aí para acessar a região ali de Curitiba. E só que essa estrada aqui, ela se tornou realmente oficial, assim, para poder fazer escoação, inclusive aí de mate, né? Que era a principal iguaria, digamos assim, aqui de comércio do Paraná na época. Foi justamente logo depois que o Paraná ganhou também a sua independência do Brasil, da província de São Paulo. Ou seja, em 1853 foi quando o Paraná, né, ganhou sua independência, e logo em seguida, em 1854, se eu não me engano, o então primeiro governador da província de São Paulo determinou aí que fosse aberta a estrada da Graciosa aqui, né? E ela ficou pronta, se eu não me engano, em acho que 1870, se eu não me engano. Eu não lembro se é 60 ou 70 agora, mas foi por aí. Levou um tempinho para ficar pronta. E desde então, obviamente que elas, né, teve alterações, trechos aí e tudo mais, né? Com o passar do tempo, foi pavimentado algumas partes e tudo mais. Mas uma boa parte dela, como essa daqui, ó, que é esse trecho dessa volta aqui, ó, que eu tô passando agora, ela continua como sendo uma estrada original, né? Ela ainda continua ainda nos seus moldes originais. E a gente agradece essa conservação, porque isso propicia a gente poder estar aqui, ó, dando esse rolê maravilhoso. Muito show de bola. Será que aqui tem um mirante para tirar uma foto? Deixa eu ver se tem. Se tiver, eu vou dar uma parada. Não tem. É só uma parada aqui de alimentação. Ah, mas aqui dá pra tirar uma foto linda, cara. Na beira da estrada. Show de bola. Vale a pena.